ficaram muito interessantes. Eu até me surpreendi com o resultado e foi bem parecido com o que eu estava esperando, mas acho que foi até um pouco melhor. Eu espero que vocês gostem. Assim ficaram as duas peças. Eu, particularmente, gostei. Achei. Ó, o que eu fiz? Aqui, um pouquinho de água. E aqui eu fui passando. E aqui eu fui passando. Aqui. Ó. Então foi como eu disse, sabe? Esse efeito assim que deu aqui com essa textura desse detalhe aqui que eu tirei da caixa do ovo. Ficou assim bem áspero, bem grosseiro, assim o jeito, né? Que é justamente com aquela finalidade que eu comentei, para parecer que foi assim ferro, mais artesanal, feito de forma artesanal, né? E eu tô conseguindo justamente realizar conforme eu idealizei, né? Nesse aspecto. E eu tô gostando desse resultado já que eu já consegui até aqui. Então, ó, foi muito simples, né? Tá um pouco durinha a tinta, dá pra ver, né? Dá pra vocês verem, tá um pouco pastosa já. Mas ela, eu molhei um pouquinho o pincel, né? E tá dando pra, inclusive, pra preencher umas falhas aqui, então estão maiores, mais visíveis, digamos assim, né? Mas, assim, tá ficando bem legal. Então, aí agora, eu já mostrei pra vocês como foi que eu pintei, ó. Eu encontrei essa tinta aqui, 3D, relieve, mas eu usei ela com pincel mesmo. E eu fiz aqui o contorno, o dourado, e fiz aqui, e fiz aqui, e fiz aqui também. E eu tenho essa pecinha aqui, né, que imita pedrinhas. Eu já recortei aqui um fiozinho. Então, eu vou colar aqui, ó. Vai ficar bem bonitinho. Ó, eu vou colocar 2 carreiras aqui e aqui, né? E eu deixei essa daqui por último para pintar depois, porque eu já tava para acabar de pintar com essa tinta. E eu me lembrei que eu não tava gravando para vocês verem, mas é fácil, é só. E ela tá um pouco dura, porque eu tinha esquecido dela. Então, eu coloquei assim na bandejinha de isopor, né? Coloquei um pouquinho de água e fui passando assim, mas não misturei muito com água, não. Foi só para umedecer um pouco. E eu fui passando aqui. E então, eu vou até fazer isso agora, porque... E agora terminei de pintar, ó, como ficou. Falta secar melhor. Depois que secar melhor, eu vou colocar as pedrinhas cravadas por onde eu consegui, né? E aqui esse também, tá? Aí depois eu mostro, já secar direitinho em minha mão como tá. Então, eu usei essa tinta depois daquela primeira que eu passei, que é a PVA, fosca chocolate, né? Tá bom? E o efeito foi aquele que eu falei, só passei
papelzinho, né? Então, vamos depois agora para esperar ele secar direitinho para cravar as pedrinhas. Bom, agora já pintando, né, essa parte. Ó, essa parte que eu colei, já comecei a pintar. Eu tô usando aqui essa tinta chocolate, a cor dela. E eu tô passando também um pouco em cima desse laranja que já estava, né? Desse cobre. Cobre não, bronze. Que eu já tinha passado antes. Mas porque eu tô querendo esse efeito realmente. Que é do ferro, né? Antigo mesmo. Que dá essas tonalidades. Tipo... de 2, 3 cores, né? E como naquela época não existia nada para limpar, né, as pratas e tudo, não sei como é que eles faziam. Então eu observo, sim, eu sou apaixonada por essas peças que era assim, uma forma mais grosseira, né, a fundição, porque eles não tinham material certo, o maquinário certo, não existia tecnologia, não existia nada disso, né? Nem imaginavam que, que isso ia acontecer. Então, daí eu passo um pouquinho do papel toalha mesmo, e vou dando uma limpadinha aqui assim, né? Só para dar o efeito, buscar um pouco o laranja que tá por baixo, entende? Assim, justamente para, né, aparecer um pouco. E é justamente esse o efeito que eu quero, de desgaste do tempo. E parece essas peças quando encontram, né, em escavações. Eu acho assim fantástico, sabe? Tem história, tem tanta informação, né, que a gente nem imagina, os nossos antepassados, tanta coisa assim que eles conseguiam realizar sem ter as ferramentas apropriadas, né? As pirâmides do Egito, por exemplo, são assim encantadoras, né? E o homem sempre usando de muita inteligência e não medindo esforços para realizar o que ele precisa, o que ele deseja. Muita criatividade. E isso, assim, me deixa super curiosa, sabe? Eu fico testando o material, eu fico testando para ver se eu chego no efeito que eu quero. Isso daí ajuda muito. É muito terapêutico e a gente vê como que pode transformar tanta coisa, né? Que poderia ser lixo e dar vida para tantas peças bonitas, tanta criatividade, né? Então, gente, eu vou terminar de pintar tudo direitinho, depois eu mostro já decoradinho. E assim fica. E essa fica com esse modelo. Agora eu vou fazer o efeito da pintura. Nesses intervalos aqui, então eu tô colocando essas pecinhas aqui, ó. Que eu também tirei da mesma caixa, conforme eu mostrei. Certo? Então, ele vai ficando, ó. Para outra peça, que é essa aqui mais longa, né? Tem isso aqui alongado, que eu quero fazer um tipo assim, um joguinho, né?
Aí eu já tô aproveitando essa parte aqui da caixa de ovos. Eu vou aproveitar essa parte de cima aqui, que forma um quadradinho, ó, quadradinho, e aproveitar essa outra parte aqui, que parece uma gotazinha, ó, certo? Então, aí com isso eu consigo aproveitar quase que toda a caixa, né? E aí, o que sobrar, as partes que forem sobrando, eu vou juntando para depois botar de molho e fazer uma massa para algum trabalho, né? Ou mesmo transformar em papel de novo, assim, papel rústico, né? Para efeito de tampa de alguma caixa. Então, o que eu faço? Eu abro, né? Ó, tiro o quadradinho, eu abro, vou separando aqui, que pela marquinha a gente percebe que parece uma gotinha, e vou fazendo. Depois eu vou aplicar. Agora, para os detalhes aqui, nessa outra parte aqui, que eu quero fazer, eu vou aproveitar justamente aqui o fundo da caixa. Essa parte onde fica os ovos. Então, o que é que eu faço? Eu aproveito essa parte aqui, só do fundo mesmo, né? E vou só rasgando, só aproveitando assim, tirando direitinho, ó, certo? Tirando direitinho assim, o quadradinho certo, com jeito, para ele ficar, porque a ideia é justamente deixar ele rústico, ele dando ideia das peças de antigamente, que elas não tinham muita perfeição, né? E era um trabalho justamente artesanal, né? Aí, por exemplo, então aqui vai ser, né? Eu vou dar só uma acertadinha, porque tem algumas que ficam assim muito essa rebarba, né? Digamos assim. Aí depois eu volto para o vídeo não ficar muito longo. E já deu para entender, né? Que é daqui do fundo. Vou colando com essa cola instantânea mesmo, porque eu acho que depois que ela secar, ela vai ficar mais bem colada. E a cola quente, eu acho que depois ela poderá soltar, né? Então, eu vou colando assim, certo? Só que essas partes eu fiz desse lado, porque se eu virasse pro outro lado, ele ia rasgar. E aí eu ia ficar com ela danificada em alguns pontos. E essa aqui, ela curvou melhor, né? Gente, eu gravo no meu celular mesmo, tá? E muitas vezes pode não sair muito bom, eu peço desculpa. Se o vídeo, as falhas que ocorrerem, tá certo? Ó, ficar assim, depois ele vai receber a pintura. Então, o detalhe do relevo vai ser esse aqui, que é justamente aquelas peças, né, que eram todas elaboradas com essa um monte de relevo que se usavam antigamente. Para dar uma continuada aqui, depois que eu conseguir pintar o início do meu trabalho, eu achei que essa caixa de ovo ia me servir. Eu recortei já, ó, aproveitei esse detalhe aqui na tampa, ó, e vou justamente
aplicar aqui, certo? Ou assim. Vou ver como é que vai ficar melhor. Bom, aqui já concluí essa pintura e conforme eu disse, eu tava usei primeiro essa tinta aqui, que é a Aquacolor. E a cor dela é siena, essa aí é metálica. Então, para dar esse toque mais aqui, assim, tipo quando a peça tá ficando envelhecida, que ela cria um tom esverdeado, né? Não sei se no vídeo dá para ver, mas aqui ainda falta secar. Eu complementei para tentar chegar a esse resultado, coloquei a siena natural fumê, tá? Que na verdade essa aqui já é a base, é a tinta para tecido acrylex, e vem ser a mesma proposta, quase o mesmo nome, né? Olha só o fundo. E nessa outra peça aqui, que eu fiz, eu só passei o pincel assim, com um pouquinho, deixando o branco ainda aparecendo, né? E colocando esse outro aqui, que é o siena natural fumê, né? Pra ir cobrindo o branco e já dando esse efeito, certo? E, ó, aqui tá bem já aparecendo como eu gostaria que ficasse realmente, né? Que é pra dar ideia quando ficar envelhecido, o tempo desgastado e tudo, ele vai aparecendo esverdeado na peça, né? E é exatamente nesse ponto que eu quero chegar. E depois eu vou decorar essas peças. Já está assim, ó. Eu misturei só um pouquinho de água na tinta para ela fluir mais, porque ela é bem espessa, sabe? E como ela não é muito baratinha, e mesmo porque ela fica melhor assim, sabe? Ela entra nos porozinhos melhor do que quando ela tá sem colocar água, mas é só um pouquinho mesmo, porque senão já fica difícil. E também eu umedeci um pouquinho o pincel para ficar melhor. Também ajuda, sabe? E essa tinta, ela é maravilhosa. Eu gosto muito. A Ouro Velho é show. Se eu pudesse, eu pintava tudo de ouro velho, porque ela é muito linda para esse tipo de efeito que eu gosto, sabe? Ela é muito linda. É a ouro velho, muito legal. Eu virei aqui de cabeça para baixo. Eu ainda não fiz nada assim na parte interna, até porque essa peça, não sei se vai ficar aqui em casa. Se não ficar, eu faço um acabamento aí interno. Mas aí ela não vai nem aparecer, não vai aparecer nada, porque aqui vai levar um arranjo, né? Então aqui ela já tá toda pintadinha e ela seca muito rápido. Vamos aguardar agora a secagem dela, ver se vai ficar faltando uma... Passa aqui o rolinho, deixa eu ver como é que vai, para tirar a marquinha do pincel, ficar mais lisinha a pintura, fica bem legal. A gente faz assim, ó, com o pincel, ó, depois a gente faz ficar bem acetinadinho com o rolinho.
tá bem umedecido um pouquinho só, porque senão, se deixar ficar muito molhado, aí não dá certo, porque ele forma uma espuma. Quando a gente passa, em vez de ajudar, fica uma coisa horrorosa. Aí não dá, né? Aí a pessoa aqui fica desesperada. Desse jeito, a gente, quando começa a fazer um negócio aí, vê que tá dando errado, a gente fica aflito. Isso é uma verdade. Agora, depois de lixado, eu deixei algumas partes assim mesmo. Umas partes assim, meio com essa textura mais grosseira, porque eu quero essa peça assim, numa lembrança daquelas peças da antiguidade que descobriam nas escavações, tal, né? Então, eu vou passar essa tinta agora, que é a tinta Aquacolor, e ela é metálica, em tom de bronze. E eu vou passar, que eu quero justamente esse efeito, tipo bronze, tipo puxando para o ferrugem, e depois eu vou ver qual é o efeito que eu quero assim acentuar, né, digamos. E pretendo colocar ainda umas pedrinhas, né, encravadas, para justamente fazer essa releitura, digamos, né, dessas peças antigamente. A gente vê muito nos filmes romanos, naquela época bem antiga mesmo, que essas peças eram justamente nesse estilo, né? E é isso que eu pretendo fazer aqui, essa imitação, né, digamos. Eu já fiz em uma outra peça, mais ou menos, ficou muito bom, muito bom. Eu vou ver se eu encontro, se eu não doei alguma coisa para alguma decoração, né? Porque às vezes as pessoas me pedem para decorar festa, algum evento, né? E a gente põe nesse tema a decoração, que eu faço outras coisas também, em umas imitações de madeira, de barril de vinho daquela época, tudo em papelão, mas fica idêntico à madeira. Então, se eu encontrar, eu vou postar aqui, só para mostrar como que ficou. Eu vou pintar ela todinha, e para o vídeo não ficar muito prolongado, eu volto depois que estiver tudo pronto. Peças lixadas, agora é só passar o paninho, né? Tá um pouquinho úmido para tirar esse pó, para poder dar continuação na pintura, que é uma parte bem gostosa, que vai pintar, vai fazer uma decopagem, né? E essa parte aqui tá maravilhosa, eu amei. Dizer assim, colocando o papel para receber o gesso, dá super certo, maravilhoso. Agora, se for com o cimento branco, tem que ser com o tecido molhado na nata de cimento primeiro, e depois passar o resto do cimento por cima. Sei um outro momento que eu vou fazer com essa outra técnica, esses outros materiais. Mas com o gesso, podem fazer, apostar na ideia. A garrafa de
água sanitária, veja aí, o que pode se transformar, né? Veja. Então, agora vamos para finalizar a parte decorativa dele. Agora, depois de sequinho, ó, com o gesso, ficou maravilhoso. E deixei com essas texturas, que eu vou querer realmente com esse efeito, tá bem? Então, agora é só dar uma lixada, só pra ficar mais maciozinho, tirar certos pontos assim que ficam grosseiros, né? E depois preparar a pintura. Então, eu tô fazendo as duas peças. Essa menor e essa mais alta, tá? Essa aqui já tá mais ou menos completa o lixamento dela. Eu tô fazendo aqui agora isso aqui. Tem que fazer com calma, porque vai dar uma poeirinha, né? E aí a gente começa a tossir. Mas é assim que eu quero, ó. Só vou diminuir aqui essas partes mais ásperas. Continuo lixando. Peças lixadas. Agora é só passar o paninho, né? Tá um pouquinho úmido para tirar esse pó. Para poder dar continuação na pintura. Que é uma parte bem gostosa que vai pintar, vai fazer ou fazer uma decopagem, né? E essa parte aqui tá maravilhosa, eu amei. Dizer assim, colocando o papel para receber o gesso, dá super certo, maravilhoso. Agora, se for com o cimento branco, tem que ser com o tecido molhado na nata de cimento primeiro e depois passar o resto do cimento por cima. Sei um outro momento que eu vou fazer com essa outra técnica, esses outros materiais. Mas com o gesso, podem fazer, apostar na ideia. A garrafa de água sanitária, veja aí, o que pode se transformar, né? Veja. Então, agora vamos para finalizar a parte decorativa dele. Agora, depois de sequinho, ó, com o gesso, ficou maravilhoso. E deixei com essas texturas, que eu vou querer realmente com esse efeito, tá bem? Então, agora é só dar uma lixada, só pra ficar mais maciozinho, tirar certos pontos assim que ficam grosseiros, né? E depois preparar a pintura. Então, eu tô fazendo as duas peças. Essa menor e essa mais alta, tá? Essa aqui já tá mais ou menos completa o lixamento dela. Eu tô fazendo aqui agora isso aqui. Tem que fazer com calma, porque vai dar uma poeirinha, né? E aí a gente começa a tossir. Mas é assim que eu quero, ó. Só vou diminuir aqui essas partes mais ásperas. Continuo lixando. Bom, gente, aqui tá o resultado da colagem do papel. Eu confesso que eu tentei passar um pouco do cimento branco. Só que acontece isso. Quando eu flexionava o plástico, né? Porque isso daqui é uma garrafa de PET, de detergente, de água sanitária. Ela quebra, ela não aderiu bem. Mas em alguns pontos ela ficou. E esses pontos que ficaram eu vou aproveitar para seguir como se fosse um detalhe texturado, que eu gostei muito, certo? Então, agora, o próximo passo vai ser aplicar justamente a massa corrida, né? E depois que secar, então eu
Vou dar uma lixada, se for preciso passar mais uma camada, aí eu vou passar e depois lixar de novo para fazer o acabamento final. Que aí eu vou decidir se eu vou pintar, se eu vou fazer uma decopagem, porque a gente começa a fazer, na verdade, eu sou assim, eu começo a fazer e aí, dependendo de como vai ficando a peça, a gente vai pensando assim numa outra forma de fazer o acabamento, vai pensando em outros materiais, né? Então, eu vou terminar de passar toda essa massa corrida, tá? E é uma massa acrílica, tá? Essa de parede. E depois eu colocar para secar, vou alisar um pouquinho, né? Depois colocar para secar. Depois lixar. Aí eu volto depois, para não ficar muito prolongado o vídeo. Agora com a cola quente, eu dou essa camadinha aqui para poder fixar. Aqui. Certo? E aí fica desse jeito. E depois prossegue com o resto da ideia. Vai ser toda revestida ainda. E o formato dela fica isso aqui, que eu achei uma gracinha, até por causa desse contorno aqui. Agora, aproveitando e complementando mais ideias, com a mesma garrafa, aí eu já cortei, conforme eu fiz com a outra. Eu retirei esse anel aqui, que tava muito grande, tá? Tava muito grande, tirei. Também tirei aqui com a serrinha, certo? E a ideia que com esse tubo que era de filme plástico, né? Eu vou dividir ele aqui, certo? Vai ficar uma boa altura. Eu vou fazer uma espécie de um candelabrozinho, um porta-vela. Então, eu vou cortar ele aqui no meio para aproveitar bem certinho, ó. Dividir em duas partes, certo? Agora aqui eu faço uma marcação para poder colar certinho, para poder ficar fixado o pezinho, certo? Diminuir isso aqui, ó, tá? Então, agora, só descartar essa parte, diminuir isso aqui e diminuir isso aqui. E aí, a ideia é fazer isso, tá? Colar, fazer isso. Uma ideia com essa garrafa. Eu já cortei aqui dividindo para fazer um potinho